Olá, pessoal do CEPI de Melo. Espero que seja tudo bem com vocês. Dando continuidade à nossa aula da série, a aula 33, eu vou fazendo devolutiva com vocês as questões que nós estudamos na semana passada, na página 67, 68 e 69 do nosso livro, texto. Eu pedi que você resolvesse as questões de números pares ou as questões de números ímpares, né? Aí você vai acompanhando a correção aqui de acordo com o que você fez, tá? Você escolheu fazer número par, você resolve você acompanha as correções das de números pares. Você escolheu fazer as de números ímpares, procure acompanhar a correção das questões de números ímpares. Bom, de toda forma, eu vou fazer todas as questões num único vídeo para que fique mais fácil para acompanhar a correção. Tá bom, nós vamos aí para a primeira questão, questão de número 11, da página 67. Ele fala sobre um experimento, né, e verifica se a necessidade de fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de determinado material, para que a sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Aí a pergunta é, qual é o valor do calor específico do material? Bom, você pode ver aqui a resposta esperada, né? Nós temos os dados. Sempre quando você lê um exercício, tira os dados. Então, uma quantidade de calor, né? 2.000 calorias, a massa 250 gramas. E deu também no enunciado, né? Nós podemos calcular aí a variação de temperatura, que a temperatura final foi de 60 graus, e a temperatura inicial de 40 graus, 20 graus, né? Então, a minha variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Aí nós temos aí pela equação fundamental da calorimetria, que é justamente o objeto de estudo desse tópico do capítulo, né? Aplicando direto a fórmula, nós temos, então, 2.000 calorias, né? É igual a massa, que é 250 gramas, vezes o calor específico, que é o que a gente quer saber, vezes a variação da minha temperatura. Fazendo essas contas aqui em matemática, né? Nós vamos chegar à conclusão que é 2 décimos de caloria por gramas graus Celsius, o calor específico dessa determinada substância. Apenas isso, essa questão. Beleza? Próxima questão, questão de número 12, da página 67. O calor específico do zinco é aproximadamente igual a 1 décimo, né? 1 décimo de caloria por gramas graus Celsius. Então, aqui ele já nos deu o calor específico. Aí ele pede o seguinte, agora ele vai fazer algumas perguntas, ele vai variando, né? Determine. Então, o objeto de estudo vai ser o zinco. Aí ele fala, a quantidade de calor específico por uma massa de 1 grama de zinco, cuja temperatura se eleva a 2 graus Celsius. Ou seja, eu tenho 1 grama de zinco, eu quero saber qual a quantidade de energia que eu vou gastar para aumentar a temperatura de 1 grama de zinco em 2 graus Celsius, conhecendo o calor específico do zinco, né? Vou fazer a mesma coisa na letra B, agora com 100 gramas de zinco, e eu quero elevar minha temperatura em 1 grau Celsius. Então, continuando na letra C, também a mesma coisa, né? Eu quero saber a quantidade de calor cedido, no caso aqui, então, vai estar perdendo calorias do zinco para o ambiente, né? De 1.000 gramas, né, de zinco, que tem a sua temperatura diminuída em 4 graus Celsius. Ou seja, então, no caso aqui, o zinco está perdendo calor para o ambiente, né? E a letra D, o nosso último item, ele fala o seguinte, a quantidade de calor cedida, também está perdendo calor para o ambiente, o zinco, né, por uma massa de 20 gramas de zinco, se sua temperatura diminuir 10 graus Celsius. Então, vamos para as respostas esperadas. Nós temos aí, né? A quantidade cedida ou absorvida pelo zinco em cada situação é determinada a partir da equação fundamental da calorimetria. É a aplicação direta do tópico que nós estudamos, né? Que é a equação fundamental de calorimetria. Que é a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação dessa temperatura. Então, para o primeiro caso aí,
é, aplicando aí a equação fundamental de calorimetria, nós chegamos à conclusão de que a quantidade de calor necessária é 2 décimos de caloria, né? Fazendo a mesma forma para o item B, né? Nós chegamos à ideia aí de que a quantidade de calor necessária é de 10 calorias. Fazendo a mesma coisa para o item C, chegamos à conclusão, como ele perdeu energia para o ambiente, não sei se você lembra da leitura do enunciado, ele cedeu, então, a quantidade de 400 calorias para o ambiente. Então, quando já é negativo, já entendo que foi cedido, tá? Mas eu posso mencionar, então, cedeu 400 calorias para o ambiente, tá bom? Continuando aqui ainda, nós temos, então, o último tópico, né, que é a letra, é o item D. Ele fala o seguinte, né, ele aumentou a temperatura e variou em 10 graus, né, a variação de temperatura, né, então a quantidade de calor para 20 gramas, né, considerando o cálculo com 20 gramas de massa de zinco, então foi necessário apenas, ele cedeu nesse caso, né, 20 calorias para o ambiente, ou então calorias menos 20 calorias, né, então eu entendo que foi cedido, como eu disse. Bom, próxima questão. Questão 13, da página 67, continuando na página 67, ele fala de um corpo de certa massa M, quando é formado por determinado material, absorve 200 calorias por temperatura elevada em 2 graus Celsius. Aí ele fala, outro corpo formado pelo mesmo material, então, ou seja, então é o mesmo calor específico, tem massa 2 vezes maior, então a massa é o dobro. Se é formado pelo mesmo material, então a quantidade de calor absorvida vai ser o dobro, né? Se esse outro corpo absorve 400 calorias, quanto sua temperatura se elevará? Então, vamos aplicarmos a fórmula, novamente, né? Equação fundamental lá da calorimetria, e vamos achar a resposta. Então, continuando, resposta esperada aí da questão 13, né? Então, nós temos, aplicando a equação fundamental para o primeiro momento, nós temos, então, que o calor específico dessa determinada substância, que nós não sabemos qual é 100 por massa. Podemos responder sim, né? O calor específico é 100 por massa dessa substância. Daí, partindo do pressuposto que nós sabemos que o calor específico dessa substância é 100 por massa, e a substância que tem o dobro de massa é a mesma, então é o mesmo calor específico. Aplicando aí a equação fundamental da calorimetria, nós vamos substituir 400 calorias, que ele disse que era 400 no enunciado, a massa é o dobro, substitui pelo dobro de M, vezes o calor específico, que é 100 por M. Então, posso cortar M com M, né, e vou chegar à conclusão que a variação da minha temperatura, então, para esse caso, o dobro de massa, foi de 2 graus Celsius. Correto? A nossa próxima questão 14, página 67. O calor específico de determinado tipo de madeira é igual a 4 décimos de caloria por gramas graus Celsius. Quantas calorias devem ser absorvidas por um pedaço de 100 gramas dessa madeira para que a sua temperatura se eleve em 3 graus Celsius? Aplicação direta da equação fundamental da calorimetria. Resposta esperada aí, pessoal. Destacando os dados, né? Nós temos aí, foi dado pelo exercício. Aplicando a equação fundamental, nós chegamos à conclusão aí que a caloria é de 120 calorias. Correto? A questão 15, ele fala o seguinte, né, também na página 67, o calor específico do ferro é de aproximadamente igual a metade do valor do calor específico do alumínio, que, por sua vez, é igual a aproximadamente 1/5 do valor específico da água. Com base nisso, quais dessas alternativas são verdadeiras? Aí agora ele vai começar a fazer alguns questionamentos, né? Vai surgir alternativas aí para nós. Aí nós vamos ler todas as opções e depois nós vamos respondendo item a item, né? Se for necessário, você volta, você está acompanhando aí no seu livro, né? Você observa aí a situação.
Então, olha só. Na letra A, ele fala o seguinte, no item A, né? Duas massas iguais, sendo uma de ferro e outra de alumínio, com temperaturas iniciais também iguais, forem aquecidas em uma mesma fonte de calor, durante intervalos iguais de tempo. A temperatura final da massa do ferro será maior que a temperatura final da massa do alumínio. Vamos olhar se é verdade isso, né? Ou se é uma afirmativa falsa. Opa, perdão. Ah, é verdadeira, né? Quanto, por que é verdadeira? Quanto menor o calor específico, maior a temperatura final. Logo, a temperatura final da massa do ferro será maior que a temperatura final da massa do alumínio, pois o calor específico do ferro é a metade do calor específico do alumínio, né? Então, o que nós podemos perceber? Verdadeiro, então, a assertiva, né? Vamos olhar a letra B. Nós já sabemos aí que é falsa, né? 1 quilograma de água e 1 quilograma de alumínio. Observe a mesma massa, né? Inicialmente a mesma temperatura, estão a mesma temperatura ambiente. Submetidos a uma mesma fonte de calor. Então, tem a mesma fonte de calor, por períodos iguais de tempo, ao mesmo tempo. Pode-se afirmar, ao final do aquecimento, terá a mesma temperatura? Não, porque são substâncias diferentes, né? Lógico que é falsa essa assertiva, né? Você vai ver lá, falsa, né? O calor específico da água é 5 vezes maior que o calor específico do alumínio. Logo, a temperatura final da água será menor. Ou seja, no final do processo, a água terá uma temperatura menor do que a temperatura do alumínio. Em contrapartida, o alumínio vai esfriar mais rápido que a água, né? Como o, o alumínio tem um calor específico maior, né? Ele esquenta mais rápido, mas também esfria mais rápido, né? Ah, vamos analisar lá novamente a letra C. A letra C fala o seguinte, o item C. Certa massa de ferro e certa massa de água. Então, agora ele não entrou específico se estão na mesma quantidade, né? Inicialmente, a uma mesma temperatura, eu só coloquei uma certa massa de ferro e uma certa massa de água. Estão sujeitos a uma mesma temperatura ambiente, vamos considerar assim. Desde que as temperaturas são iguais, tanto a do ferro quanto a da massa de água, né? Massa de água quanto a massa do ferro. Pode ser aquecida a uma mesma fonte de calor. Então, são submetidas a uma mesma fonte de calor por intervalo de tempos iguais. Então, o intervalo de tempo é a mesma para ambas as fontes, ambas as massas, por intervalo de tempos iguais, né? Ao final, apresentarem temperaturas iguais? Pode, vai depender da massa, né? É isso que nós vamos analisar aqui. Então, pode apresentar as mesmas temperaturas. Então, só observando aí a assertiva da letra C, verifique-se pela equação de calorimetria, né, que temos, né? Então, a quantidade de calor de água vai ser a mesma quantidade de calor do ferro. Por quê? Eles estão submetidos a uma mesma fonte. A fonte geradora vai emitir a mesma fonte de energia tanto para a água quanto para o ferro. É a mesma. Então, por isso que eu posso dizer que a quantidade de calor da água é a mesma quantidade de calor do ferro. Nós conhecendo a equação da calorimetria, né, fundamental da calorimetria, nós vamos aplicar que a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. A massa do ferro vezes o calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro. Então, nós vamos chegar à conclusão aí que para que a temperatura do ferro seja igual à temperatura da água, nós temos que fazer o quê? Nós sabemos que o calor específico da água é 10 vezes maior do que o calor específico do ferro. Então, para isso aqui ser verdade, porque eu quero que chegue a uma mesma temperatura. Então, nós vamos fazer a manipulação algébrica, nós vamos chegar à conclusão de que quando isso aqui vai ser igual? Quando o calor específico da água for 10, não, sabemos, né, que o calor específico da água é 10 vezes o calor específico do ferro. Assim, se a massa do ferro for igual a 10 vezes a massa da água, teremos temperaturas iguais. Ou seja, como o calor específico da água é 10 vezes maior do que o calor específico do ferro, então eu vou ter que ter uma quantidade de ferro 10 vezes maior, né, do que o calor, a massa. Vou ter que ter uma quantidade de ferro 10 vezes maior do que o da água para que ele chegue ao final desse processo, ele chegue a uma mesma temperatura. Correto?
Na letra C, você já viu aí, a letra D, perdão, onde você já viu que é falsa, né? Se duas massas iguais, uma temperatura de água e outra de ferro, apresentarem inicialmente temperaturas iniciais, e se quisermos aquecê-las em uma única fonte de calor para que, ao final, atinja temperaturas iguais, será preciso que o tempo de aquecimento da água seja cerca de 10 vezes maior do que o tempo de aquecimento do ferro? Não, né? Não necessariamente, não é por esse motivo, né? Então vamos só ler aqui. Assertiva, né? É verdadeira, né? Eu pensei que era falsa, assertiva. Pela equação fundamental, né, da calorimetria, nós temos aí a aplicação do mesmo caso, né? Aí nós temos o seguinte, né? Olha só, como a massa, como a massa e a variação de temperatura são as mesmas, e, e segundo o enunciado 1/5, né? Pelo enunciado nós temos que o calor específico da água é 1/5 do calor específico do alumínio, ou seja, o calor específico do alumínio é 5 vezes maior que o calor específico da água, né? Nós temos o seguinte, né? E que o calor específico do ferro é a metade do calor específico do alumínio, então nós podemos chegar à conclusão de que a quantidade de calor da água vai ser igual a 10 vezes a quantidade de energia do ferro. Ou seja, vamos ter que submeter a um tempo maior, né? Para que nós tenhamos uma mesma situação aí. A nossa próxima questão, questão 16, página 67. Se a quantidade de água, perdão, se a quantidade de calor é se a quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para que a sua temperatura se eleve a 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, que quantidade de calor, né? Que quantidade de calor é preciso. Então, olha só, ele deu aqui o calor específico do cobre, que o material é cobre, né? E basta aplicarmos a equação fundamental de calorimetria, né? Então, nós vamos chegar à conclusão aí que é necessário, então, 2.160 calorias, né? Para acontecer essa variação de 60 graus Celsius aí na temperatura do cobre. Continuando, a nossa próxima questão, questão 17. A água escorre de uma torneira elétrica a temperatura de 42 graus Celsius. Coletado em uma bacia 4 litros de água que escorre dessa torneira, observa-se que, após determinado tempo de exposição, a água atinge a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, ela sai de uma torneira elétrica, né, de 42 graus e cai para 25 graus. Houve um decaimento aí na temperatura, né? Nesse processo, qual foi a quantidade de calor cedida pela água ao ambiente? Então, o calor específico da água, né? É uma grama por centímetro cúbico, né? A densidade da água, né? 1 grama por centímetro cúbico, tá? A densidade da água. É o calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius, né? Despreze a quantidade de calor cedida para o ambiente durante o período que a bacia está enchendo, né? Nós vamos desprezar, porque senão o cálculo fica muito mais complexo. Então, nós vamos considerar a partir do momento que a água já está ali 42 graus, 4 litros, né? No processo final. Então, a resposta esperada aí para essa questão, então, a variação de temperatura foi de menos 17, então ele cedeu energia para o ambiente, né? 4 litros de água é igual a 4 decímetros cúbicos, que é igual a 4.000 centímetros cúbicos de água. Calculando a densidade dessa água, aí nós vamos chegar à conclusão que a massa de água é de 4.000 gramas, isso mesmo, 4 quilos ou 4.000 gramas, tá? A partir da equação fundamental de calorimetria, que é o objeto do nosso estudo, nós fazendo a aplicação da fórmula, nós vamos chegar à conclusão aí que foi cedido 68 mil calorias, né? Ou seja, foi cedido aí menos 68 quilocalorias para o ambiente, nesse período aí que ele ficou exposto, quando a temperatura estava de 42 para 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Próxima questão, questão 18, página 68.
né? Nós temos aí um corpo de massa de meio quilo, né? É abandonado de uma altura de 10 metros e no final da queda atinge uma vasilha com 5 litros de água. Olha só, e a energia potencial gravitacional foi transformada numa energia térmica, né? Supondo que toda a energia com que o corpo atinge a água seja convertida em calor, qual será em graus Celsius a elevação da temperatura da água? Aí deu a gravidade, né, que é a aceleração, força, energia gravitacional, energia potencial gravitacional, que vai estar sujeita, o calor específico da água, nós já conhecemos, a densidade da água, nós já conhecemos, e um outro detalhe, como nós vamos trabalhar a ideia de potência, e potência é dada em joule, né, joules por segundo, né, ou watts, né, que nós vamos estudar mais a respeito disso lá na terceira série. Foi dado aí no exercício que uma caloria é aproximadamente 4 joules, tá? Aproximadamente para facilitar a nossa vida, tá? Resposta esperada aí para a questão 18, então, é o seguinte: a energia mecânica total do corpo é igual à sua energia potencial gravitacional, porque está sujeito, ele foi abandonado, né? Ele foi largado, ele foi solto a 10 metros de altura, né? Então, aí está sob a ação da gravidade. Então, nós sabemos que a ação da gravidade é massa vezes a gravidade vezes a altura. É diretamente proporcional, né? A massa do objeto proporcional à gravidade do local que está sujeito, nós estamos na Terra, então a gravidade foi dada da Terra, vezes a altura. Calculando tudo, a energia potencial gravitacional é de 50 joules, ou 12,5 calorias. Tá? A densidade da água sabemos que é 1 kg por litro, né? Ou 1 grama por centímetro cúbico, né? Também você pode ver a anotação da outra questão foi assim, né? Tanto faz. E então a massa de 5 kg de água equivale a 5.000 gramas de água. Aplicando aí a fórmula, né, equação fundamental da calorimetria, nós vamos chegar à conclusão aí que, que nós temos aí uma variação na temperatura de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius, né? Ou seja, é muito pequeno para olho, no olho assim, no tato, né? Não dá para você perceber a variação na temperatura numa situação dessa, né? É possível vocês fazer esse experimento e é possível constatar. A energia cinética, então, da queda foi transformada em energia térmica, né? E detalhe que aqui nós estamos considerando a perca para o ambiente, né? De qualquer situação do ambiente. Nós estamos considerando só o tempo de queda mesmo e imediatamente foi possível fazer esses cálculos, né? Próxima questão, questão 19, resposta esperada. Na realidade, eu acho que é pergunta esperada, né? Pergunta, né? Não é resposta esperada, não. Aqui ficou errado, tá? Mas é a questão 19, tá bom? Um aquecedor funciona como um resistor elétrico que, quando imerso na água, fornece ao líquido uma potência de 1.500 watts. Se esse aparelho for utilizado para aquecer 10 litros de água de 20 graus Celsius para 32, quanto tempo precisará funcionar? Despreze as percas de calor, dados. Calor específico da água, nós já sabemos, a densidade da água nós já sabemos, uma caloria é igual a 4 joules. Muito parecido com o exercício anterior, né? Só que agora nós vamos entrar no conceito de potência, né? De forma direta, não foi trabalhado com vocês essa ideia, porque esse assunto permeia aí a ideia da Física 2, mas vocês vão estudar ele mais aprofundadamente lá na Física 3, na terceira série, tá bom? Então, olha só, resposta esperada aí da questão 19. Então, a densidade da água, nós já temos, significa o quê? Que a minha massa da água, então, é igual a 10.000 gramas. E a quantidade de energia necessária para transformar esses 10 litros, né, de 20 graus Celsius, basta aplicar a equação fundamental aí da calorimetria. Fazendo o cálculo e aplicação do fundamental da calorimetria, nós vamos chegar à conclusão de que a quantidade de calor é de 120 mil calorias. 120 mil calorias, sabendo que uma caloria é igual a 4 joules, podemos transformar então que essa quantidade de energia é de 480 mil joules. A ideia de potência do resistor aí é de 1.500 watts, então
E nós queremos saber o seguinte, então, potência é a razão da quantidade de energia pela variação do tempo, eu calculo a potência baseada nisso, a quantidade de energia desenvolvida ali em um dado intervalo de tempo. Se a potência do resistor aí é de 1.500, então no lugar do P eu vou colocar 1.500. E aí eu faço a manipulação algébrica. Então, 480 mil joules dividido por 1.500 watts é igual a 320 segundos. Pouco mais aí de 5 minutos, né? Pouco mais de 5 minutos para aquecer essa água. A próxima questão nossa, questão 20, página 68, né? Uma fonte térmica de potência constante aquece um bloco de ferro de massa de 400 gramas. Eleva sua temperatura de 20 para 60 graus em 5 minutos. Conhecendo o calor específico do ferro, né? Um décimo de calorias por grama grau Celsius, determine a potência dessa fonte térmica em calorias por segundo. É o mesmo caso do que nós trabalhamos na questão anterior, tá bom? Então, a caloria específica do ferro, a massa do ferro, a variação de tempo em minutos, nós passamos para o segundo, né? 1 minuto é 60 segundos, 60 vezes 5 dá 300 segundos. Então, a variação de temperatura aí foi de 60 para 20, de 20 para 60, então a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Aplicando aí a potência, né, nós temos aí a equação fundamental, nós vamos chegar à conclusão de que a potência desse equipamento é de 5,3 calorias por segundo. Beleza? A nossa próxima questão, questão 21, acho que nós já estamos encerrando. Não, são 22. Questão 21, página 68, ele fala o seguinte: um estudante de física recebe de seu professor a tarefa de determinar em laboratório o valor do calor específico de certa substância, desconhecendo a potência do bico de Bunsen, né? Para essa finalidade, ele decidiu utilizar a água como substância padrão. Tomou 2 recipientes, colocando 250 gramas da substância desconhecida em um deles, 210 gramas de água no outro. Então, sempre quando eu vou fazer o experimento laboratório e eu desconheço algum dado, eu posso, a partir do pressuposto da ciência empírica, né, da experimentação, a partir do seguinte, da seguinte observação. Eu pego algo que eu conheço para estudar algo que eu não conheço. Então, qual que é a ideia aqui? É estudar a potência térmica do bico do 100. Do 100. É estudar a potência desse bico. Né? Aí ele fala o seguinte: usando corretamente o bico de Bunsen, de forma alternada, então, primeiro numa vasilha, depois em outra vasilha, né? Primeiro, ou seja, ele usou o nome de recipiente, depois no outro recipiente. O estudante verificou que a substância do primeiro recipiente sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius em 21 segundos. Vamos anotando esses dados. Enquanto a água sofreu uma elevação da temperatura, a outra, né, sofreu uma variação de 8 graus Celsius em 24 segundos. Então, olha só, observe que as massas, né, provavelmente ele foi dado na mesma ordem, né? Então, o que variou mais a temperatura, em 21 segundos, 250 gramas, de 210 gramas foi em 8 graus Celsius em 24 segundos, né? Ele pergunta qual a potência do bico de Bunsen, né? E qual o valor do calor específico que o estudante determinou. Com esse valor específico, aproximadamente o calor específico de qual substância da tabela seguinte. Justifique sua resposta. Então, nós temos algumas substâncias aqui, e com os dados que nós vamos chegar à conclusão com referência a partir do pressuposto da água e do experimento, nós conseguimos determinar qual foi a outra substância que ele usou nesse experimento, né? Note aqui, ó,
vamos voltar só na pergunta de novo, no experimento. Um estudante de física recebe do seu professor a tarefa de determinar em laboratório o valor do calor específico de certa substância. Então, o objetivo era saber qual o calor específico de determinada substância. Só que ele desconhece a potência do bico de Bunsen. Então, o que acontece? Então, primeiro eu vou ter que descobrir essa potência do bico de Bunsen, para depois eu determinar o calor específico de determinada substância. Como eu desconheço as outras substâncias, eu vou partir do pressuposto da água, que é o que eu conheço o calor específico da água. Então, a partir do que eu conheço, eu vou construir, achar a potência desse pico e depois resolver aí a equação e achar o calor específico dessa substância que está sendo utilizada, que eu vou investigar. Foi o que o meu professor passou como tarefa, certo? Então, olha só o cálculo aí da resposta esperada. Então, a potência do bico é determinada com base nos dados obtidos na equação da água. Então, nós temos aí os dados para a equação da água, o calor específico da água, a variação de temperatura e o tempo. Então, nós chegamos à conclusão de que a potência do bico do 100 é de 70 calorias por segundo. Se a potência do bico, então, era desconhecida, nós já temos a potência, né? Então, vamos aplicar aí a massa, né, de 250 gramas, a temperatura 10 graus Celsius de variação, em 21 segundos. Fazendo a aplicação aqui, nós vamos chegar à conclusão de que a substância é de, nós vamos dizer aí, 588 milésimos de calorias por grau Celsius. Essa substância no calor, naquela tabela que nós vimos anteriormente, corresponde aí ao álcool, tá? E a nossa última questão, né, ele deu uma situação aí, o seguinte, né, a principal componente da matriz energética brasileira, como se sabe, são as usinas hidroelétricas. Aproximadamente 75% da eletricidade gerada no país é obtida pelo aproveitamento das quedas d'água para a movimentação das turbinas. Entre as determinadas fontes de energia elétrica, embora ainda com pequena participação percentual, está a queima do bagaço de cana nas últimas termoelétricas. Em algumas dessas usinas, a queima de bagaço de cana é utilizada para aquecer a água contida em uma caldeira. O vapor de água obtido no processo é lançado nas turbinas sob forte pressão. As turbinas são acopladas eletroímãs que, ao girarem dentro de intensos campos eletromagnéticos, geram a corrente elétrica que vai abastecer locais próximos às usinas. Então, observa aí. Olha que nós temos o bagaço de cana, a queima do bagaço de cana. Nós temos aqui a caldeira, né, que é a água. Então, a água é aquecida, é transformada em vapor. Então, o vapor d'água vai subindo, né? O vapor sai aqui por essa tubulação, chega aqui nessa turbina, que movimenta, então a turbina gera um eletroímã, né? Nós temos aqui um eletroímã, que vai fazer o quê? Que é o gerador que vai gerar a corrente elétrica. Então, olha só, olha esse detalhe. Vamos continuar a leitura. Segundo os cálculos otimistas, o bagaço de cana tem poder calor específico de cerca de 2.000 quilocalorias por quilograma, né? Quando queimado. Isso significa que algumas pequenas usinas de álcool conseguem ser autossuficientes na produção de energia elétrica. Então, boa parte das usinas de álcool, né, usinas alcoeiras, né, eu acho que é esse nome que se usa mesmo, elas são o quê? Elas são autossuficientes em produção de energia. Tanto que elas é conhecida também até como companhias energéticas, né? Elas fornecem energia também até para outras companhias de energias elétricas, de distribuição, né, de energia elétrica, né? E o processo de energia elétrica, meus alunos, nós temos a geração de energia elétrica, no caso aqui é uma geradora de energia, né? Nós temos o processo de gerar energia, nós temos o processo de transmissão de energia e temos o processo de distribuição de energia. Então, aqui em Goiás, nós temos a Enel, né? A Enel, ela é uma distribuidora de energia, né?
Então, continuando aí o nosso assunto, determine a massa de bagaço de cana que deverá ser queimada para que 200 litros de água, inicialmente a 10 graus Celsius, seja aquecida na caldeira até se transformar em vapor. Então, ela está a 10 graus, então vai ter que variar a temperatura em 90 graus, porque o vapor começa com 100 graus Celsius. Densidade da água, nós já sabemos que é 1 kg por litro, né? É... Então, o calor específico da água, nós sabemos que é 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos aplicar aí fazemos as nossas contas, né? A resposta esperada, então, aplicando aí a equação fundamental da calorimetria, nós vamos chegar à conclusão aí que são gastos nessa quantidade de calor aí, gerada quantidade de caloria 1,8 vezes 10 elevado a 7 calorias, ou seja, 1,8 vezes 10 elevado a 4 quilocalorias. Para variar, vai ser necessária essa quantidade de energia, é necessária essa quantidade de energia para que eu aumente 90 graus na minha temperatura. Fazendo a regrinha de 3 básica aí, né? Porque nós sabemos que para 2.000 quilocalorias eu tenho 1 quilo de bagaço de cana, né? Então, fazendo a regra de 3, vamos chegar à conclusão, vai ser necessário, então, para aumentar em 200 litros de água, aumentar em 90 graus Celsius, vai ser necessário 9 quilos de bagaço de cana, né? Para aquecer aí essa caldeira. Beleza? Essa foi a nossa última questão. Uma ótima semana de estudo para nós. Até mais.